vai ser escalado pelo Osório com Marcelo Rangel, João Lucas, Kaique, Marlon e Jorge, Zé Ricardo, Patrick e Patrick de Paula, Iago Pikachu, Aleph Manga e João Pedro? Ou você, por exemplo, pensa que o Eduardo Melo joga, que o Marcelinho joga? Não, eu diria que o Eduardo Melo seria uma boa aposta na parte ofensiva, considerando o que ele produziu nos jogos iniciais da temporada, né? Eu não observei bem, Valdo, o teu meio-campo, mas o meu seria Zé Ricardo, Patrick de Paula e Patrick, mais centralizado. Tá. E o ataque, o Pikachu, o Marcelo e o Aleph Manga, para começar. Diria que ele... Eduardo Melo. Eduardo Melo. Exato. Eduardo Melo e Aleph Manga. E Aleph Manga, seria o time. Olha, na lateral direita, pelo que eu vi até agora, Marcelinho e João Lucas, aquele famoso ditado tanto faz. Gosto do nível dos dois, mas aí vai da cabeça do treinador, né? O Marcelinho foi bem quando jogou, o João Lucas deixou uma boa impressão. E na esquerda, me parece que só o Jorge está na relação, né, Valdo? Isso. Ou então ele pode utilizar também aquele zagueiro para fazer um outro esquema, o Kaique caindo um pouquinho mais para o lado esquerdo, mas eu ainda acredito que ele vá para uma escalação convencional, bem perto dessa que você colocou. A ausência do Sávio desperta alguma curiosidade? Será que ele não foi por lesão ou por opção do técnico, Fernando? Olha, Valdo, é uma pergunta que todos fazem, né? O Sávio, na primeira partida, ele foi escalado como titular na equipe e chegou até a receber alguns elogios do treinador pela sua disposição tática ali, principalmente no apoio ao ataque, aquele jogador que puxava a bola ali por meio e avançava e servia os companheiros e tudo mais. De repente, ele fica fora da partida de estreia na Série A, nem acompanha sequer a delegação. A gente vê aí que nas demais posições o Remo sempre está levando 2 jogadores, e na lateral esquerda somente o Jorge, né? Somente o Jorge. Então, realmente, a gente não sabe, o clube não se manifestou de forma oficial pela ausência do jogador, se algum problema clínico ou não, ou se foi apenas realmente uma opção técnica do treinador, né? Então, fica essa dúvida, e por isso que a gente até levantou aquela possibilidade do Remo atuar com 3 zagueiros, deslocando um desses zagueiros para fazer esse papel na lateral esquerda, isso se ele não optar pelo Jorge como titular lá na lateral. É uma possibilidade, Mário, porque o Vitória do Jair Ventura, ele traz essa composição de 3 zagueiros. Talvez o Osório queira espelhar o Remo ao Vitória. Agora, de repente, se ele precisar, o Jorge se lesiona, se ele precisar, ele pode pensar no Patrick Bigode como esse lateral esquerdo, que de origem de origem ele é volante, mas ele jogou muito também na lateral esquerda, como jogou muito também como ala, ali no ataque, como foi colocado no jogo contra a equipe do São Raimundo. Contra o Bragantino, perdão. O que você acha, Mário? É uma opção, Valdo. Uma opção, sim, e pode acontecer isso aí. Pode acontecer do Patrick ir nesse posicionamento aí, caso aconteça alguma coisa com o Jorge. A questão do Sávio aí, pela informação que eu tenho, é que foi problemas físicos para ele, se recuperar melhor, né? Ficou para se recuperar melhor, para estar em melhores condições para as próximas partidas. Foi o que eu vi. Não sei se tem veracidade nisso aí, mas foi o que eu ouvi e foi o que me disseram com relação à não ida dele. Mas eu penso que o técnico Osório fará mais ou menos dessa forma aí que você falou. Só para dizer, é isso aí. Essa questão do Sávio, Mário, se for um impedimento que o tira do jogo em Salvador, eu fico a estranhar. Causa espécie se for condicionamento físico, porque a preparação dele,
ele é remanescente do grupo que jogou a Série B. Pode ser um impedimento clínico, não sei, não estou afirmando, mas eu imagino, porque me causa espécie que seja físico. Pode falar, Mário. Não, só para dizer que talvez agora que o técnico Osório tenha se tocado, ele foi o último a se apresentar e praticamente quase não treinou com o grupo lá no retorno, né? Foi mesmo? Foi. Então passa a ter fundamento essa possibilidade de que tenha sido um impedimento físico. O Sávio foi lesão de última hora. 21. Segundo o Atlas Fute, o Sávio, olha aí, foi lesão de última hora. Bom, mas enfim, depois, isso aí não é culpa do Mário, não é minha culpa, não é culpa de quem especula, isso é culpa de quem não se posiciona. É preciso que haja transparência para informar e não gerar nenhuma dúvida ou especulação. Vamos lá. O time do Vitória, Pio Neto, o time do Vitória, Gabriel Richelli, o time provável, Camutanga, ex-Remo, e Zé Marcos, são 3 zagueiros. Matheus Silva, Baralhas, Kaique Gonçalves e Ramon. Aitor, eu acho que é Aitor, ou comer uma letra, Eric e Renato Kaiser. O Vitória vem mal das pernas, hein? Em 5 jogos no Campeonato Baiano, ele empatou 3, venceu 1 e foi derrotado pelo Bahia, que botou time misto no clássico domingo. É para deixar o Remo mais confiante ou colocar a barba de molho, Pio Neto? Em qualquer cenário, eu vejo dificuldades no jogo desse tamanho, 2 equipes, vamos dizer assim, emergentes na Série A, porque o Vitória também está no mesmo nível do Remo, na minha leitura, né? Então, qualquer que seja a escalação, eu diria que as dificuldades vão ser bem naturais e previsíveis, Valdo. Agora, é aquela história, né? O Vitória tem um peso para essa estreia, que foi a derrota no clássico contra o Bahia no final de semana. Na minha leitura, vai jogar mais pressionado do que o clube do Remo. Então, eu diria que o Remo pode perfeitamente tirar proveito desse certo nervosismo, dessa necessidade que o Vitória tem de se reabilitar depois do clássico. Primeiro, é a minha impressão sobre o jogo de hoje. A torcida do Vitória está ressabiada, está com uma pulga atrás da orelha. Você acompanha o relator aí, Fernando? Sim, sem sombra de dúvida, né? No meu ponto de vista, são 2 equipes que se equivalem, né, nesse momento da competição. Então, ambas em formação, né? Como você bem colocou, o Vitória ele não vem com bom retrospecto ainda, nesse início de ano, né? Mas Série A, tenho certeza que o ânimo lá é outro para essa partida, com certeza. Vai ter o apoio maciço da sua torcida, mais de 20 mil ingressos já haviam sido vendidos. Então, de qualquer maneira, o Remo tem que pensar em si, fazer daquilo que deve fazer da maneira correta e respeitar o adversário, sim, porque é um grande adversário, jogando dentro dos seus domínios, complica mais ainda, Valdão. Mas penso que será um jogo equilibrado entre as 2 equipes. R$120 a arquibancada, R$60 meio ingresso e R$24 para o sócio torcedor. Concordo, o Barradão deve lotar hoje. O Mário, o Remo é um time cascudo, é um time bem passado, como é que é aquele samba do Zeca Pagodinho? Bem passado pelo cheiro do sovaco. É um time para encarar o Barradão sem maiores problemas, Mário Quadros? Valdo, no retrospecto, o Remo tem 7 vitórias, né? O Remo tem 7 vitórias. Se não me falha a memória, são 6 ou 5 do Vitória, né? 6 vitórias do Vitória. Isso, e 7 do Clube do Remo. Ou seja, são 5 empates, né? Parece-me também. Ou seja, o Remo, nesse início de temporada, o Remo já tem 2 vitórias.
E o Vitória tem 4 derrotas, né? 4 derrotas seguidas. Ou seja, o Remo entra com retrospecto melhor. Então, como já foi dito, eu vou endossar o que os companheiros de bancada já falaram, é um jogo onde os dois se nivelam. Remo e Vitória são nivelados. O Remo vem com essa vantagem do retrospecto de 7 vitórias, já venceu 2 partidas nesse início de temporada, e o Vitória sofreu já 4 derrotas, vem pressionado, como a gente já disse, pela sua torcida, né? Fez algumas contratações de peso, inclusive a última agora, o Marinho, né? Uma contratação de peso. O técnico Jair Ventura conseguiu tirar o Vitória ano passado para não cair, já no finalzinho ali, no apagar das luzes. Ou seja, vamos ver como é que é a coisa. Mas não acredito... Oi? Na última rodada, você tem razão. Isso. E eu acredito muito no Clube do Remo. Valdo, bom dia.